Oi, meu nome é Jana e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu saí desse desenho de 2020 pra esse aqui em 2024. Eu comecei fazendo esses esboços aqui no sketchbook. Eu queria pegar a essência do desenho e eu acabei explorando várias formas diferentes. E eu queria deixar isso como uma dica para vocês, né? De fazer vários esboços, vários sketches ou thumbnails, como o pessoal chama também, que é essa exploração de várias poses, várias composições diferentes para uma imagem. E, sendo bem sincera, eu considero que esse seja um dos meus maiores erros no passado, quando eu estava começando a desenhar. Eu nunca pensava na ideia que eu queria transmitir, no sentimento, nada, eu só queria desenhar. E isso foi legal até certo ponto, mas eu senti que isso atrapalhava um pouquinho a minha evolução, sabe? Então, eu acho que agora é uma coisa interessante de se comentar, né? De incentivar a explorar, e é uma coisa que eu tenho me dedicado muito a fazer. Que é pensar nisso, né? No que você quer transmitir com aquela arte, que no caso dessa personagem era a felicidade, sabe? Era o gás que ela tinha de estar ali comemorando os 700 seguidores que eu tinha conseguido na época. Então eu peguei aquele esboço super leve e, como vocês podem ver aí, eu comecei a elaborar ele um pouquinho mais, adicionando detalhes, dando estrutura e trabalhando um pouquinho mais na composição, com esses elementos que no caso são as borboletinhas, né? Enfim, eu gosto muito de manter minha line art, né, bem rabiscadinha, então eu sempre crio uma camada acima para não ter que apagar de baixo e vou elaborando um pouquinho mais. Então vocês podem ver que essa mão aí, ela tá bem na estrutura mesmo, né? Só tem um esboço da estrutura. Mais pra frente eu vou estar criando outra camada que é pra tá deixando ela um pouquinho mais limpa, mas eu gosto de manter esse aspecto porque eu sinto que dá um pouquinho mais de volume, sabe? Tem técnicas de line art que você pode usar pra dar esse volume, tipo, brincar com o peso de linha, mas no meu caso eu gosto muito de deixar esses rabiscos assim, esses esboços. Eu acho que dá uma enriquecida no que eu faço, sabe? E eu me vejo ali naqueles traços. Enfim, aqui eu acabei de dar uma flipada na imagem ou refletir ela só pra conferir se tá tudo ok, né? Eu vou deixar como dica também, que é uma coisa que eu não fazia, era dar essa refletida na imagem para poder conferir se tem algum erro. E como estava tudo ok, eu só passei para as cores base. Aqui eu já preencho o plano de fundo e essa é uma dica que eu queria deixar com vocês também. Pense primeiro no contexto. Eu tenho certeza absoluta que quando eu fui fazer esse desenho, eu fiz primeiro o tom de pele dela e depois eu fiz o cabelo e por último eu fiz o fundo. E um dos problemas de fazer isso é que você não consegue criar uma composição ali de cores que fique interessante. Então você vê que esse amarelo da pele dela ficou bem estourado e eu sei que não era a minha intenção com isso, sabe? Então minha dica é essa: faça primeiro o fundo da imagem, no sentido das cores, né? E depois venha adicionando os elementos menores que vão ficando mais pra dentro. Que no caso, né, vai ser o tom de pele, o tom do cabelo, o tom da roupa. E eu gosto muito de fazer esses preenchimentos de cor desse jeito aí que vocês podem ver na imagem, que é fazendo todo o contorno com a canetinha bem firme e depois jogando a cor dentro. No caso de outro programa, você pode estar usando o balde de tinta e aí eu só arrasto porque eu estou usando o Procreate, né? Enfim, eu sempre dou uma ajustadinha depois nas cores, mas é importante perceber que já no começo a cor não tá tão distorcida, sabe? Você vê que tá ali um tonzinho meio de areia assim pra pele dela, que era, no caso, a minha intenção aqui. Com essa técnica que eu uso para fazer o contorno e o preenchimento, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes acontece, como vai acontecer aí agora, de dar uma vazada e o desenho todo ficar com a cor que você queria só pra uma área pequena, sabe? Parece até que eu tô falando de arte tradicional, né? Mas acontece. Nesse caso é só você fechar o buraco que tava na imagem e dropar a cor dentro. Acontece, né? Enfim, eu faço isso com todas as outras áreas. Acho que ia ficar cansativo de você ver eu fazendo o contorno de cada desenho, mas é isso. Também é interessante dar uma cortadinha em algumas áreas com a borracha para poder ficar com um contorno mais interessante, sabe?
nem sempre você consegue isso só com a caneta, então é muito bom você pensar de forma estratégica, assim, quando você estiver usando a borracha. Ela não serve só para apagar uma coisa que você errou completamente, mas ela também serve para você fazer detalhes, sabe? E aqui eu tô dando uma ajustadinha na cor de fundo, que é aquele contexto que eu tinha comentado com vocês. Como eu não fiz um estudo de valores, que seria luz e sombra em preto e branco, eu acabei cometendo esse errozinho, que foi fazer um fundo muito intenso e não equilibrar o valor da cor de cima, no caso o valor entenda como brilho, sabe? Mas foi uma coisa que eu consegui ajustar de um jeito simples e rápido, que foi só dar uma alterada na cor, no tom da cor, né? Que no caso foi o azul, eu coloquei um azulzinho mais claro pra dar um tchan ali, sabe? E essa é outra dica aqui que eu gostaria de deixar com vocês. Eu nunca escureço pro cinza. Acho que você já deve ter escutado alguns artistas falando sobre isso, mas quando você escurece sempre pro preto ou pro cinza, obviamente o desenho vai ficar todo acinzentado e muita gente não gosta desse resultado. Como eu também não curto, eu passei a fazer isso, né? Quando eu faço a sombra, eu escureço um pouquinho e trago para um tom mais saturado, mais vivo. E quando eu vou fazer a luz, eu acabo trazendo para um tom menos saturado e mais claro. E aí dá essa ilusão de ser uma cor mais viva, sabe? Uma cor mais real. Mas tudo isso usado em conjunto, sabe? Aqui eu já começo a dar uma renderizada na pele, então com a ferramenta de seleção, que eu quase nunca uso, só nesses casos aí, eu acabo reforçando um lugar bem específico onde eu queria colocar a sombra. E a sombra da pele também faço isso, né? Venho com um tom bem saturado e preencho. E às vezes eu uso essa ferramenta de borrar. Bom, pro vestido, eu queria dar um aspecto visual assim de veludo, aqueles vestidinhos de veludo. Então eu já vou deixar mais uma dica aqui, que é usar referência. Nesse caso, eu fui lá no Pinterest e achei um vestidinho um pouco parecido com o que eu queria e fiz esse efeito assim de dar um brilho onde deveria ter sombra para poder criar a textura do veludo de uma forma bem suave assim e estilizada, sabe? Eu fiquei bem satisfeita com isso e eu tenho certeza que eu não teria feito se eu não tivesse usado uma referência. No cabelo eu também acabei pesquisando algumas referências e fiz como se fossem umas sombras, né, mais densas. Eu não curto muito fazer esses desenhos de cabelo fio a fio, mas eu gosto de mesclar, sabe? Aquelas massas de cabelo com alguns fios para dar uma impressão maior de cabelo. Eu acho que fica muito lindo. Então eu tava olhando algumas referências assim. Aqui eu começo a preencher as partes menores, que são os detalhes do rosto. Geralmente já faço isso na parte de preenchimento de cores, mas dessa vez eu deixei pro final. Então aqui no olho eu fiz ele. Eu nunca uso um branco 100%, tá? Só pra deixar aqui, porque você economiza o branco pra poder fazer pontos de luz. E é uma dica muito legal essa, anotem. Enfim, o olho, como eu falei pra vocês que eu gostava de usar uma cor bem desaturada pra fazer a luz, no olho eu gosto de fazer justamente o oposto. Eu acho que isso chama um pouquinho mais de atenção, sabe? Eu deixo o olho bem escuro e venho trazendo uma pontinha só saturada pra ele ficar com um brilho legal, assim, mais vivo, sabe? E aqui tá na minha parte favorita, que foi esse batom, que eu acho que ficou muito impecável. Eu amei demais como ficou. Mesmo que eu não tenha adicionado tanto detalhe, assim, por ser um batom preto, eu não senti que precisava fazer muita luz e sombra. Eu coloquei os highlights aqui no olho só pra dar um pouquinho mais de vida à personagem. E já passando para as tatuagens, eu usei um brush diferenciado, que era um brush de tinta a óleo. Na verdade foram dois brushes, um para fazer as linhas e outro para fazer as linhas mais finas e a luz e sombra, né? Então é outra coisa que eu acho bem interessante de você trazer para os desenhos, que é trazer essas texturas diferenciadas para a pessoa ter onde passear, sabe? Visualmente falando, não é andar no desenho não, mas enfim. Quem tá observando o desenho, se você quer que a pessoa passe bastante tempo olhando para o seu desenho,
recorrer a esses recursos visuais de textura e formas diferentes vai estar fazendo com que a pessoa passe mais tempo olhando ali. E eu acho que isso que faz um desenho ser bem legal, né? Quando você tem tanta coisa pra olhar que você fica até perdido às vezes, mas sem dar peso, sabe, no desenho. Enfim, só experimentando que a gente vai estar encontrando esse equilíbrio que faz sentido pra gente. Mas é isso, sabe? Explorar textura, explorar cores e formas é uma coisa que eu gostaria de ter começado a fazer antes, sabe? Mas ainda bem que eu tô conseguindo fazer agora. E aqui eu tô só adicionando esses detalhezinhos, que são as borboletas, né? Eu vou dar um brilhinho neles e também vou estar ajustando o vestido, só que infelizmente eu não consegui gravar essa parte, sabe? Enfim, já chegando aqui no final, só fazendo alguns ajustes de brilho mesmo no cabelo para reforçar a textura. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e me conta aqui se você curtiu o progresso, né, dessa arte que eu fiz em 2020, que eu nem tinha o tablet ainda, pra essa aqui que ficou no final, que tá muito... Ai, meu Deus, não posso influenciar o gosto de vocês, mas é isso.